Brasil, 90 millones de habitantes en 8,5 millones de kilómetros cuadrados. País del fútbol y del carnaval. Primer productor mundial de café. Primer productor latinoamericano de arroz, maíz, porotos, frijoles, caña de azúcar, plátanos, naranjas y algodón. Posee la industria más importante de América Latina, produciendo el 90% de los bienes intermedios y casi todos los bienes de consumo permanente que el mercado puede absorber. Fabrica el 70% de los equipos textiles elaborados en América Latina y mantiene una producción de 350.000 vehículos motorizados al año. El Producto Nacional del Brasil crece en un 9,5% al año. Mientras el 1% de los habitantes detentan el 28% del INE nacional, en el noreste brasileño muere un niño por minuto, de hambre. De cada 10 niños que nacen en Brasil, uno muere de hambre. 68 millones de brasileños, más de los 2/3 de la población, son analfabetos. 1/3 de la población mayor de 14 años forma un ejército de más de 18 millones de cesantes. Existen más de 3.000 presos políticos permanentes. Entre los años 1965 y 1967, los Estados Unidos de Norteamérica invirtieron en Brasil 200 millones de dólares. En el mismo periodo, retiraron ganancias equivalentes a 1.000 millones de dólares. Brasil, país del escuadrón de la muerte y de la tortura, gobernado por militares desde 1964, país de la resistencia armada y de los secuestros. 58% de los electores anulan sus votos, respondiendo a los llamados de los revolucionarios. En 2 años, los guerrilleros liberaron 130 compañeros, canjeándolos por 4 diplomáticos secuestrados. Otros 9 fugaron de la prisión. En 3 años, expropiaron más de 5 millones de dólares. Decenas de militares fueron muertos en combate. Decenas de guerrilleros fueron muertos en las torturas. Hasta 1964, Brasil vivía confiado en su futuro. Entonces, el presente llegó. Saímos da prisão através de uma ação revolucionária de sequestro do embaixador suíço no Brasil. Nós saímos através de um sequestro. Saí da prisão como através de um sequestro. Fui tirada da prisão por um sequestro. É uma ação violenta revolucionária que responde à violência do governo. No Brasil não existe outra forma de sair da prisão a não ser através da força. Nome e profissão. Jaime Valvides Cardoso, estudante. Maria Auxiliadora Lara Barcelos, Estudante de medicina e funcionária pública. Wellington Moreira Diniz era estudante, jornalista e lecionava até 1968, quando passei para a vida clandestina. Carmela Pesucci, funcionária pública. Roque Aparecido da Silva, operário metalúrgico de Osasco. Como você foi preso? Eu fui preso dia 1º de fevereiro
quando ia me encontrar com uma pessoa que tinha sido presa e levou a polícia onde ia se encontrar comigo. Fui preso na rua. Eu fui preso no dia 21 de novembro de 69, à noite desse dia, e a casa em que morávamos foi cercada por cerca de 20 policiais. Houve um intenso tiroteio, lançamento de bombas, e mais ou menos às 9 horas da noite fomos levados para o Departamento de Ordem Político e Social. Éramos 3. Eu, meu marido e um outro companheiro que morava comigo. O nome do seu marido e do companheiro? Antônio Roberto Espinosa e Chael Charles Chaia. Fui preso casualmente, porque um companheiro que havia sido preso poucas horas antes de mim, para ganhar tempo no processo de tortura, resolveu dizer um lugar que para ele não teria ninguém morando nesse quarto. E, infelizmente, para o companheiro, ele realmente não sabia que eu morava lá. A polícia encontrou a mim e a outro companheiro que estávamos dormindo no quarto. Foi puramente casual. Eu fui presa já 4 vezes, mas como a repressão não conseguia provar nada contra mim, juridicamente eles tinham que me soltar. A última vez fui presa no Rio, por 8 policiais armados de metralhadora. Fui levada para a PE. Em 1970, eu fui preso no dia 11 de abril e, após um breve tiroteio em que eu saí ferido e saíram feridos 2 agentes da repressão. Você foi torturado? Sim. Foi torturado. Como todos os militantes revolucionários que são presos no Brasil, eu também fui bastante torturado. Em 1968, eu fui preso em outubro como participante de movimento estudantil. Nessa época, então, eu fui bastante torturado e tive também meu pai, que foi assassinado pela repressão num processo de tortura. Vale destacar que ele foi assassinado apenas porque era meu pai e mostra como que a repressão atinge também as famílias dos revolucionários brasileiros. Passei pelos tipos de tortura que a maioria dos presos políticos ou comuns passam. Pau de arara, choque elétrico, palmatória, telefone, enfim, os tipos mais usuais de tortura. Bom, eles insistindo que eu falasse essas coisas e os 2 traidores dizendo que eu sabia, que eu conhecia companheiros e sabia como localizá-los, então as torturas inicialmente foi pendurado no pau de arara, se dava choque em todas as partes do corpo, no ânus, no pênis, na boca, nos olhos, em todas as partes do corpo, as partes mais sensíveis, e ao mesmo tempo que davam cacetada com cacetete. E
telefone e todo tipo de pancadas que eles arrumavam para dar a gente pendurado no pau de arara. Depois de um longo período, umas 3 horas e meia, 4 horas que estava pendurado, fui tirado do pau de arara, fui colocado num banco onde foi feito o processo de afogamento, colocando água nas narinas. Depois fui pendurado pelos pés numa viga do barracão que era a chamada escolinha da PE, onde nós éramos torturados, pendurado pelos 2 pés, e todos os tiras que me torturavam se acercaram de mim e ficavam fazendo como um saco de boxe. Então fui esmurrado de toda parte por uns 9 ou 10 tiras que, não só tiras, mas oficiais mesmo, inclusive o comandante da unidade do Exército, Major Lameira, os sargentos e os tiras que estavam participando da minha prisão. Esse processo foi até a tarde. Quando foi mais ou menos às 3 horas da tarde, eu fui preso às 9 horas da manhã, quando foi mais ou menos às 3 horas da tarde, os traidores haviam dito que eu morava numa casa que servia de aparelho para a organização e que deveria morar mais um companheiro comigo. Então eles passaram a querer especificamente saber onde eu morava. E como eu dizia que não sabia onde morava, que eu não podia dizer que realmente tinha um companheiro na minha casa, como eu dizia que não sabia onde morava, então foi o processo crescente de tortura, quando os tiras já não sabiam mais que tipo de tortura eles deveriam aplicar. Foi quando eles pegaram e, se antes eles estavam dando choque em todo esse processo, com um fio ligado numa tomada, ou então com a máquina de magneto, eles apenas botavam um arame na orelha ou nos dedos, no pênis, para dar choque. Eles passaram então a introduzir mesmo pedaços grandes de arame nos 2 ouvidos. Nesse momento eu perdi os sentidos, desmaiei pela primeira vez. Depois um deles buscou uma tesoura e pegou a ponta do seio e disse que ia cortar o seio, não sei o que, aí o outro interviu para que fizesse isso, que ele não permitia. Todo esse tipo de coisa. Ao mesmo tempo, eu estava levando bufetadas e palmatórias. Bom, esse tipo de empurrões na parede, quando eles se irritavam muito, me julgavam mesmo contra a parede, e socavam minha cabeça, e durante todo esse tempo não deixavam sentar. E os companheiros na sala ao lado continuavam a apanhar, soltando gritos tremendos, porque foi um tipo de tortura em que, além do comportamento anormal que eles têm usualmente, tinha sido criada uma situação de muito ódio por causa da reação violenta que eles achavam que a gente estava disposto a matá-los de qualquer jeito, então que eles iriam, se a gente não acabou com eles, iriam acabar com a gente, né, o que eles falaram. Bom, então na sala ao lado, eles soltavam gritos terríveis, então, quando foi menos 4 horas da manhã, eles tiravam os 2
rapazes veio para a sala e passaram com eles na minha frente para me ver como eles estavam. Estavam completamente ensanguentados. E meu marido, eles tinham arrebentado um dos testículos. O Chael também estava marcado, com sangue escorrendo pelas orelhas por causa da pressão do telefone. E nós fomos levados então para a Polícia do Exército. Eu fui submetido ao processo de tortura, que eles chamam tortura para obter informações. Fui colocado no primeiro dia no pau de arara, sofri choques elétricos por todas as partes do corpo, pancadas nos ouvidos, que chamam de telefone, que tenho ainda um tímpano do ouvido esquerdo rebentado pelo telefone. Fui submetido ao afogamento feito diretamente no pau de arara e torturado com outros companheiros, com mais 4 companheiros, torturado junto e na presença de um casal e junto e na presença de um garoto de 10 anos, filho desse casal de militantes revolucionários. Durante 15 dias, fui bastante torturado, sofrendo um processo constante de torturas durante o dia e durante a noite. Depois do terceiro dia, eu fui submetido a uma aplicação muito grande de pentotal, que é o chamado soro da verdade, porque a tortura no pau de arara, choques, afogamento, não estavam sofrendo um efeito comigo. O pentotal, como fui submetido a uma dose muito forte, tive inclusive que ser levado ao hospital para fazer uma recuperação. Depois disso, eu fui amarrado com as costas para cima e tive todas as minhas costas queimadas com cigarro. Isso foi feito há mais ou menos 9 meses e trago ainda até hoje as costas todas marcadas das queimaduras que sofri no processo de tortura. Lá imediatamente fui retirada na sala de torturas. E comigo entraram 18 policiais, torturadores, e aí começou a pancadaria, né? Violentíssima, que era pontapé, socos e choques elétricos. E os socos eram tão violentos que eu fiquei sem 2 dentes. E já bastante ensanguentada, me colocaram no pau de arara, onde a gente fica imobilizada, com choques nas orelhas, na língua, por todo o corpo. Isso durante horas intermináveis. Depois fui retirada numa cela perto da sala de tortura. E durante o tempo que estive nessa solitária, vi os gritos dos companheiros sendo torturados a noite inteira. Depois foi tirado da sala de tortura e retirado no corredor em frente à minha cela, completamente todo machucado, ensanguentado, com sangue correndo pelas narinas e pelas orelhas. Nós saíamos para um processo de tortura normal e também aos fins de semana, quando os torturadores não tinham serviço, não tinham nada para fazer, eles tiravam da cela para a tortura. No meu caso, por exemplo, cheguei a uma fase que eu já não conseguia mais me levantar. Então era arrastado pelos pés e levado para a sala de tortura apenas para distrair os torturadores durante os fins de semana. Você tem 2 filhos que são líderes revolucionários. Eles também estiveram presos? Estiveram presos. Foram presos a primeira vez em Minas Gerais, assim, situações bastante trágicas, em tiroteio. E foram levados para furtos e roubos, que é uma masmorra onde torturam presos comuns. E lá foram submetidos a toda espécie de tortura, choques elétricos, pau de arara, palmatória nos pés, até que os pés ficavam completamente inchados. E depois, para que ativasse a circulação, os torturadores obrigavam os companheiros a correrem. E foram colocados também em celas infestadas de ratos famintos. Como eles eram interrogados a noite inteira, eles não podiam dormir por causa dos ratos, para descansar. Ficavam se defendendo a noite inteira do ataque desses ratos famintos. Depois disso, eles foram levados para o Rio de Janeiro. E com uma repressão, queria informações, e eles, como verdadeiros revolucionários, não queriam dar essas informações. O ódio e a violência foram levados a um extremo de quase loucura. Eles foram colocados numa cela de 2 metros por 2,
8 companheiros, todos nus. E as celas todo dia era alagada por mangueiras de água. E ali eles tinham que dormir naquela cela alagada. E também por mangueiras era introduzido na cela gás lacrimogêneo. Como não havia ventilações, eles sufocavam. E eram levados para a sala de tortura todos os dias. E as pancadarias eram de todas as espécies. Eu tenho 2 filhos que estão com as costas completamente toda costurada de feridas devido à pancadaria com cacetete. E durante esse período foram 2 meses de torturas intensivas. Eles passaram fome. Era dado alimento uma vez por dia. E esse alimento cabia num copo assim médio. Depois de 2 meses e tanto é que eu pude visitá-los. Eles estavam completamente debilitados. Tinham emagrecido mais ou menos uns 15 a 12 quilos cada companheiro. E a pele do corpo soltava-se dos ossos. Qual era o estado de debilidade em que eles se encontravam. E mesmo assim as informações não foram dadas. Como é o nome dos seus filhos? É Ângelo Pesutti da Silva, Murilo Pinto da Silva. Murilo parece que serviu de exemplo a um curso de tortura. Sim, não foi só o Murilo, mas todos os companheiros, que eram, parece, 8 companheiros. E isso já não estava mais na fase de interrogatório. Por aí se pode ver a crueldade em que chegam os torturadores. E eles fizeram mesmo uma aula para oficiais que eram sargentos, parece que da aeronáutica. E ali foram dadas aulas de diversas torturas, pau de arara, choques elétricos, palmatórios, inclusive introduzir no ano dos companheiros cafetetes. Foi tão violenta a aula que certos oficiais, não suportando aquele tipo de coisa, saíram da sala para vomitar. Aí eles pegavam um cacetete, empurravam um cacetete no meu corpo contra a parede, faziam simulação de ato sexual e esse tipo de coisa. Depois pegaram os 2 rapazes e empurravam eles contra mim, tentando fazer com que eles me abraçassem e beijassem o corpo, essa coisa assim. Bom, depois disso que durou mais... e junto com isso também continuavam pancadas na cabeça, nas pernas, palmatória. Depois começaram a aplicação de choque seco, né, que é o choque sem água. Aplicaram mais ou menos uma meia hora esse tipo de choque e retiraram os 2 rapazes para outra sala. Eles continuaram apanhando em outra sala. E depois me deitavam no chão e
jogaram os baldes de água e continuaram com o choque. Nesse meio tempo, o Chael e o Antônio Roberto foram retirados da sala também, foram molhados no chuveiro para continuar a receber esse tipo de choque. E eles estavam bastante ensanguentados, assim. Isso devia ser umas 6 horas da manhã, por aí. Bom, aí continuou a tortura. Quando foi 7 horas, fez um silêncio completo dentro da sala. Quando eu recuperei os sentidos novamente, que eu percebi que tinha desmaiado 2 vezes e não tinha falado nada. Depois de perder os sentidos, eu achei que só mesmo a morte, o próximo passo seria a morte. Então eu fiquei contente porque aguentaria até a morte e não trairia a minha classe, a causa pela qual eu lutava, a organização na qual eu militava. E esse processo continuou e então eu tive um outro tipo de vacilação. Existe a vacilação dos companheiros que vacilam e colaboram com a polícia, dão informações para a polícia. Eu, nesse momento, passei a provocar o inimigo, a provocar os torturadores, para que a tortura fosse ainda maior e eles me matassem logo. Para que acabasse o sofrimento de vez. E quando eu desmaiei pela 3ª vez, foi um processo mais ou menos rápido, em 1 hora mais ou menos desmaiei 3 vezes, eu percebi que era um tipo de vacilação que era errado. Eu provocar o inimigo, provocar os torturadores para que me matassem logo. Porque, afinal de contas, a minha vida não pertence a mim. A partir do momento que eu me integrei numa luta junto com uma classe, e me integrei numa organização de vanguarda dessa classe, a minha vida deixou de pertencer a mim e passou a ser um patrimônio dessa classe. Então eu não posso entregar essa vida assim, de graça. Acho que é uma vida muito cara, porque não é um patrimônio pessoal. Eu não posso dispor da vida como eu bem entendo. Então eu percebi que eu não podia provocar para morrer logo. Eu tinha que procurar resistir e ter um comportamento que possibilitasse eu manter a vida, entende? Eu continuar vivo, porque independente do tempo que eu ficasse preso, eu sabia que de uma forma ou de outra eu recuperaria a liberdade e me integraria novamente à luta para continuar junto com a minha classe até a morte ou a vitória final. Bem, para a gente poder considerar por que uma pessoa fala na tortura ou por que uma pessoa não fala na tortura, é preciso que a gente compreenda que a tortura física, ela não existe independente ou sem a tortura moral. Toda tortura física, toda dor física, ela tem um objetivo que é quebrar a moral do revolucionário que está sendo torturado. Sem essa tortura moral, se a gente pudesse medir o processo todo pela dor física, todos os revolucionários teriam mais ou menos as mesmas reações diante da tortura. Então o problema não se coloca na dor que sente esse revolucionário, mas na tentativa constante, juntamente com esse processo de dor que se impõe a nós, é a tentativa constante da repressão de desmoralizar os revolucionários até como pessoas humanas. Eles começam tentando nos desmoralizar como revolucionários mesmo. Então eles insistem sempre no processo de tortura que a gente perdeu a guerra, que não adianta mais tentar resistir porque a guerra está perdida. Entende? Então essa atitude que eles tomam diante de nós
demonstra claramente que o primeiro objetivo deles é terminar com todas e qualquer resistência moral e dignidade que a gente tenha diante da repressão. Ora, é claro que uma vez que o companheiro acredite que realmente a guerra está perdida, ele começa então a se desestruturar ideologicamente. O principal objetivo, portanto, que eu procurei ter durante a tortura era manter uma posição digna frente aos meus torturadores. Não admitir jamais que eles façam da gente o que eles bem entendem. Ou seja, eles pretendem, quando um companheiro está sendo torturado, que esse companheiro lamba a bota do torturador. Eles pretendem, quando o companheiro está sendo torturado, que ele rasteje pelo chão. Entende? Então eles procuram sempre, junto com a dor física, desmoralizar o revolucionário. Sem essa tentativa de desmoralização, sem a tortura moral, a tortura física não consegue e fica inteiramente prejudicada como um instrumento de arrancar confissões. Porque só mesmo um homem que se desestrutura moralmente pode, então, através da dor física, falar alguma coisa. Em primeiro lugar, o que deve vir sempre na frente, né, são os interesses da revolução. Mas nem sempre isso acontece com todo mundo. Às vezes a gente sente a coisa de maneira mais direta, assim, por amor aos companheiros mesmo, por não querer que os companheiros passem por aquilo que a gente passou. Quer dizer, a gente sente a coisa mais de perto, assim, não sente como interesse do povo da revolução. Há diferentes tipos de atitude, de modo de pensar isso. Quer dizer, além desse fator de preservar a organização, preservar os companheiros que a gente acha que são valiosos, há toda uma carga de ódio contra a repressão também. Assim, quer dizer, quanto mais eles recrudescem esses sistemas de tortura e tudo, mais se cria uma resistência à colaboração ou à confirmação de qualquer coisa. Um revolucionário, quando entra para uma organização, ele deve interiorizar que está em uma guerra. E como nós estamos em uma guerra direta, temos um inimigo real e concreto, nós não podemos falar, porque qualquer fala, nós estaremos dando informações para o inimigo. A organização deve ser preservada a todo custo, assim como a vida de companheiros, que é muito preciosa para o desenvolvimento da luta revolucionária. Porque falar significa trair a causa, trair a revolução. E um militante revolucionário jamais trai a sua causa. Nas escolas, nas ruas, campos, construções, somos todos soldados, armados ou não, caminhando e cantando e seguindo a canção. Somos todos iguais, braços dados ou não, os amores na mente, as flores no chão, a certeza na frente, a história na mão, caminhando e cantando e seguindo a canção, aprendendo e ensinando uma nova lição.